Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, essa aula de hoje, para quem não veio nas anteriores, para quem está vendo pela internet e não viu as anteriores, o e-mail é esse. Dessa vez eu escrevi ele todo por antecedência. E a gente está continuando a explicar o credo. O credo, que todo mundo presume que conheça, começa: creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Primeira aula nós vimos creio em Deus, segunda Deus Pai, terceira Deus Todo-Poderoso, quarta Deus Criador, foi no sábado passado, e agora do céu. Quando a gente fala Criador do céu, se a gente não para para pensar, é muito comum que as pessoas pensem: quer dizer que Deus criou a lua e as estrelas. Quando, na verdade, isso tem um sentido muito mais profundo e muito mais interessante. E que, infelizmente, hoje em dia acaba sendo distorcido, esquecido. O que é? É o que naquela versão longa do credo, que se reza nas festas, né? Aquele creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis. O céu são essas coisas invisíveis, que é o que se chama de mundo espiritual. Eu vi uma vez uma coisa que eu achei muito interessante. Um cara dizia que a pessoa se converter, a pessoa se tornar católico, isso às vezes pode acontecer até com quem foi criado dentro de uma família que de nome é católica, né? Quer dizer, a pessoa passar a acreditar, passar a viver a fé católica, significa ela se perceber dentro de um combate gigantesco de seres espirituais, com todo um mundo invisível, com toda uma realidade gigantesca que vai muito além das preocupações do dia a dia, das coisinhas comezinhas, mas que também mexe com elas. Por que também mexe com elas? Porque a gente não está isolado disso. Tem aquela brincadeira verdadeira que diz que a maior artimanha do diabo é convencer a gente de que ele não existe. Mas ele existe. Ele não vai deixar de existir porque alguém está convencido que ele não existe. Ele não vai deixar de agir porque alguém está convencido de que ele não existe, ou que ele não é capaz de agir. E os anjos e os demônios, portanto, são a base disso que faz o que se chama de invisibilia, né? Pelo termo em latim, todas as coisas visíveis, em latim se diz invisibilia, as coisas invisíveis. Os anjos e demônios, então, vão ser o assunto dessa aula de hoje, que é uma continuação das outras, uma continuação do credo. A gente vai falar, então, desse creio em Deus Criador do céu. Primeira coisa, qual é a diferença entre um anjo e um demônio? Ou melhor ainda, o que é um anjo e o que é um demônio? Um anjo um demônio não é uma figurinha gorduchinha que fica sentada no ombro das pessoas cochichando besteira. Um anjo também não é um bebê gordinho com asinhas, todo redondinho com bochechinhas. Um anjo, na verdade, e um demônio, é um ser espiritual. É o que São Tomás chama de uma inteligência persistente. Quer dizer, nós seres humanos, nós somos feitos de corpo e de alma. E nós temos uma inteligência. Só que a nossa inteligência, ela passa através do corpo. Ou seja, como que eu sei que estão vocês nessa sala? Porque eu estou vendo vocês. Ou seja, através dos sentidos, eu vejo, eu ouço, graças a Deus eu não cheiro vocês, mas através dos sentidos eu tenho a noção de que vocês existem, que vocês estão aqui. Não tem nada no meu intelecto que não tenha primeiro passado pelos sentidos. Não é coisa que tenha vindo pelos ouvidos, pelos olhos, etc. Já alguém que não tem corpo, como um anjo ou um demônio, ele não tem, portanto, sentidos, como a gente. Ele é uma inteligência pura. Ele entende de outra maneira. A gente vai ver como que ele entende, como que ele vê as coisas. Porque isso nos diz também do que ele é capaz, como ele é capaz de agir, o que ele é capaz de fazer. Mas ele é uma inteligência pura. Ele é puro espírito. Ele não tem um corpo.
Ele não tem um corpo nem de neném gorduchinho, nem de capetinha com chifrinhos e um rabinho bifurcado. Tudo isso são simbolismos, são maneiras da gente simbolizar um anjo, simbolizar um demônio. Mas o anjo ou demônio de verdade, se ele fosse ter corpo, só para começar, se ele fosse ter corpo, assim, um corpo que fosse tão proporcional ao poder dele como o nosso corpo, que é um corpo incrível, um corpo fantástico. A gente consegue fazer coisas super minuciosas com as mãos, consegue construir, fazer paredes, quadros negros, filmadoras, internets. O corpo da gente é um corpo incrível. Se um anjo ou um demônio tivesse corpo, o corpo dele ia ser tão mais incrível, o ser humano, que ele ia ser muito maior do que uma montanha, por exemplo. A gente ia ser feito uma formiguinha para ele. Um anjo ou um demônio são seres muito poderosos. Muito mais poderosos do que a gente. Muito mais fortes por eles mesmos, na natureza deles, do que a gente. E qual é a diferença entre o anjo e o demônio? Para começar, nós, seres humanos, todos nós temos a mesma natureza. O que quer dizer isso? Quer dizer que nós somos todos humanos. A gente não tem como se transformar em outra coisa. Não dá para pegar, eu virar um macaco, uma borboleta, um elefante, mesmo que engorde bastante. A elefante eu não chego. Por quê? Porque eu sou um ser humano. Mesmo que eu seja um ser humano careca, capenga, faltando dente, eu sou um ser humano. Eu tenho essa natureza humana. Essa mesma natureza que eu tenho em comum com todos vocês. Com qualquer pessoa, qualquer ser humano, eu sou membro dessa mesma espécie, tem essa mesma natureza. Já os anjos, Santo Agostinho dizia que anjo não é a natureza. Anjo é missão. É o trabalho, é o serviço dele. O que quer dizer anjo? O que quer dizer evangelho? Vocês se lembram? Boa nova. Notícia boa, né? Vem de eu, que juntando fica Eve, né? Mais angelos. Anjo bom, notícia boa. O anjo é o mensageiro. O anjo é quem vai levar algo de Deus para a pessoa. E o demônio? O demônio é um anjo que, por orgulho, decidiu que não ia servir. O lema do demônio é non serviam, não servirei. Eu não vou servir. Isso é a síntese do pecado de orgulho. O pecado de orgulho é o pecado de dizer, eu não vou obedecer a uma obediência de vida. Né? Como uma pessoa que o chefe dela manda ela fazer um serviço, que faz parte do serviço dela, e ela diz, não, eu sou bom demais, sou bonito demais, não vou fazer isso. Por que ele está fazendo isso? Por orgulho. O orgulho é o que causou a queda de alguns dos anjos. Disse que é 1/3 dos anjos, porque na Bíblia fala, né, eu vi ele caindo e arrastando consigo 1/3 das estrelas do céu, que seriam simbólicas desses anjos. Quer dizer, para cada demônio tem 2 anjos. Ufa! Mas o maior de todos os anjos, o mais incrível, o mais fantástico, o mais maravilhoso, o mais bonito, o mais luminoso de todos os anjos, é quem liderou os outros. E é quem lidera os outros. E é quem lidera até hoje os demônios. Por quê? Porque ele, sendo o mais belo, o mais incrível, o mais fantástico, na hora que ele, aquele ser de luz, de poder, de força, de magnificência, logo depois dele ser criado, ele percebeu que iria acontecer a encarnação do Verbo, Deus se faria homem. Ou seja, o que vocês achariam se alguém chegasse para vocês e dissesse uma formiguinha vai se tornar superior a vocês? A reação dele foi dizer, nem a pau, estou fora. Por quê? Porque quando ele percebeu que aquilo ia acontecer, o orgulho dele disse, eu não vou me ajoelhar diante de homem. E quando ele percebeu que não seria só Deus que se faz homem, mas Deus se fazendo homem, Deus assumindo a natureza humana, que todos nós temos em comum. Todos nós passamos a poder, não necessariamente uma coisa que acontece.
Depende da gente procurar melhorar, da gente procurar crescer em santidade, etc e tal, etc e tal. Mas todos nós podemos potencialmente ficarmos numa situação melhor, superior à dos anjos, pela graça de Deus. Então, para ele, aquilo foi uma coisa horrorosa. O orgulho dele disse de jeito nenhum. A inveja dele de ver aquelas formiguinhas ridículas que são os seres humanos, podendo ser mais do que ele, Lúcifer, portador da luz, o ser mais lindo, mais perfeito, que era como ele se via, como ele se imaginava, um ser que seria digno até de quase ser como Deus, de tão incrível que era. É por isso que o anjo que Deus bota para segurar ele e que irá acabar de aprisioná-lo no fim dos tempos é São Miguel. Miguel quer dizer, quem é como Deus? É a pergunta que ele faz. São Miguel diz para Lúcifer, quem é como Deus? Quem é você? Obrigado. O que você está achando que você é? Então, qual é a diferença entre o anjo e o demônio? O demônio disse, non serviam, não servirei. O demônio não serve a Deus. Mas ele é um ser angélico. Ele tem o mesmo poder, a mesma capacidade do anjo. Só que esse poder e capacidade que ele tem, ele coloca contra Deus. Então ele não trabalha como anjo. Os anjos não têm uma natureza própria como a gente. Nós, seres humanos, temos todos a natureza humana. O anjo não tem uma natureza própria. Cada anjo, ele é ele, só ele. E um demônio, cada demônio é um demônio. Aquele demônio. Eles não são como nós. E por isso, por eles não serem como nós, eles têm uma série de diferenças enormes. Primeira, mais evidente, não tem corpo. Segunda, a inteligência angélica. Ele é uma inteligência persistente, ele é uma inteligência pura. Ele não é como a gente. A gente aprende as coisas, elas vêm pelos sentidos, a gente cria uma imagem mental delas, depois a gente reconhece. Quer dizer, cada um de vocês, primeira vez que eu vi, eu peguei pelos sentidos e fui juntando ali dentro, até conseguir pegar e fazer uma imagem mental daquela pessoa, que eu possa reconhecer quando eu vejo da próxima vez. É uma coisa um pouco mais complicada. Mas é assim que a gente aprende, né? Pelo sentido. Eu, no meu caso, para lembrar do nome das pessoas, ainda é pior ainda. Mas, aí, resultado. O nosso modo de aprender é completamente diferente do modo de aprender do anjo, ou do demônio. Como é que ele aprende? Como é que ele vê? Por que isso é importante, hein, gente? Vocês podem estar se perguntando, mas por que ela vai estar falando de como é que demônio aprende, como é que anjo aprende? Vai abrir uma escola para demônio, para cá? Não. Mas, eu imaginava. Mas, por que isso é importante? Porque quando eu digo aprende, eu digo, por exemplo, que se a gente está vindo para cá e tem alguém que precisa de uma carona, eu não conto quem, nem que me corta o pescoço, e essa pessoa diz, eu estou chegando, eu estou passando na frente do cinema, dá para me esperar aí, e depois diz, poxa, por que eu demorei tanto, passaram no caminho na porta da minha casa. O que é isso? Isso é aprendizado. Se o demônio vai querer pegar alguém, se o anjo vai querer proteger alguém, é muito bom para ele saber onde é que a pessoa está, de onde é que ela vem, para onde é que ela vai, por exemplo. O seu anjo da guarda, como é que o seu anjo da guarda vai te proteger de alguma coisa se ele não tem como aprender, como perceber onde é que você está, quem você é, por que você está passando? Do mesmo modo, um demônio que quer te tentar. O que o demônio faz é tentar, ele é o tentador. Satã, Satanás, quer dizer tentador. Quer dizer, alguém que fica espicaçando a gente para a gente se afastar de Deus. A ideia dele é essa, o que ele quer é isso, que a gente vá para longe de Deus. Para a gente se dar mal, que nem ele se deu mal, porque ele tem inveja da gente. Ele não quer que a gente fique superior a ele, que a gente vá para o céu, que a gente possa estar numa situação como um santo no céu acima dele. Ele quer que a gente morra para os quintos para ele ficar lá espetando com o tridentinho dele, que é um tridentinho simbólico. Mas o sofrimento não é simbólico. E ele sofre, ele quer que a gente sofra também. Então como é que ele aprende? Como é que ele apreende? Como é que ele percebe a realidade?
Esse é o grande ponto. Primeiro, quando Deus fez, ele botou, não diria na cabeça, mas não tem cabeça, né, que não tem corpo, mas ele deu a cada anjo, inclusive os que cairiam depois, essa capacidade da chamada inteligência angélica. Eles já conhecem, desde sempre, as espécies, as coisas, como elas são. Então, um anjo, um demônio, ele conhece árvore, por exemplo. Ele conhece, sei lá, mangueira, salgueiro, cipreste, pessegueiro, de uma maneira muito, muito, muito mais completa do que qualquer um de nós poderia jamais conhecer. Ele conhece instantaneamente tudo que acontece dentro de uma árvore. Como que vai a seiva, de onde é que vem, para onde é que vai, etc. E a mesma coisa na gente. Ele conhece gente. Então ele sabe o que é ponto forte, o que é ponto fraco intelectualmente. Ele sabe o corpo da gente, como é que funciona. Ele sabe que para tentar mulher na TPM é bem mais fácil. Ele sabe tudo como é que funciona. Por quê? Porque ele conhece gente. Ele conhece árvore, ele conhece cachorro, ele conhece todas essas coisas universalmente. E ele é capaz de perceber também tudo aquilo que está funcionando ou não está funcionando. Quer dizer, as causas do que pode vir a acontecer. Por exemplo, vocês já viram aquela gravura tão bonita do anjo da guarda? Tá certo, meio cafona, mas é bonita. Do anjo da guarda, com as duas criancinhas na beira do barranco e ele segurando. O que ele está fazendo ali? Ele percebe exatamente cada torrão de terra daqueles, se ele vai cair ou não vai, se ele está pendente ou não está. E a ação que ele vai ter, a ação que o anjo vai ter para proteger as crianças, ou que o demônio vai ter para atazanar alguém, ela ocorre, a gente usar a linguagem moderna, sobre a probabilidade. Ou seja, o que o anjo está fazendo ali? Se a probabilidade da criança pisando ali, a probabilidade daquele barranco cair era de 99%, ele vai segurar naquele 1%. Ele vai garantir que aquilo que dá para acontecer, mas ainda não aconteceu, não venha acontecer, para proteger a criança. E é por isso que um demônio pode fazer prodígios, mas não pode fazer milagres. Como assim? Essas cirurgias espíritas, por exemplo. Chega, o cara tá com um cisto horroroso, aí vem lá o médium e pega a tesoura enferrujada, abre a barriga do cara, corta o cisto fora, tira aquele troço pingando pus, um troço bem nojento, aí vai e costura aquilo com, sei lá, fio dental que ele usou no almoço, e não inflama. Por que não inflama? Por quê? Por que não inflama? Não inflama porque um demônio pode alterar a probabilidade de inflamar ou não inflamar. Agora, se um cara não tem cartilagem no joelho, ele pode fazer crescer uma cartilagem? Não. Porque não existe probabilidade nenhuma da cartilagem que foi gasta crescer de novo. Se um cara, a mão dele foi cortada fora, o pé do outro foi cortado fora. Ela tinha medo de cortar assim, o pé dela, longa história. Mas o pé do cara foi cortado. Um demônio consegue fazer nascer um pé novo só se o cara for uma lagartixa. Em gente não rola. Probabilidade zero, então ele não tem como fazer. Então a ação dele, ela vai acontecer pela probabilidade. E o que ele consegue ver? O que ele consegue perceber? Isso quer dizer que ele consegue perceber o futuro? Muito mais ou menos. De uma certa maneira, sim. Como? Nas causas. Como assim? Se chega um anjo ou um demônio, ele olha para mim agora, como eu estou. Ele diz, o coração desse cara aguenta mais X anos, o fígado dele aguenta mais X menos 10 anos, o rim dele aguenta mais, entendeu? Ele vai conseguir dizer aquelas causas que estão ali, ele vê todas e vê todas as consequências possíveis. Agora, se eu saio daqui e um caminhão me passa por cima, isso ele não tem como saber.
Porque ele não vê o futuro. O futuro, diz o ditado com toda razão, a Deus pertence. Mas ele consegue ver exatamente as causas que estão presentes, aonde elas vão. E é por isso que um anjo pode ajudar a gente, é legal a gente rezar para o anjo, etc., em caso de doença. Porque ele pode ajudar mexendo as probabilidades daquele vírusinho para cá e para lá, bactériazinho para cá e para lá. Isso ele consegue fazer. Mas ele não consegue fazer um milagre, ele não consegue fazer nascer um pé novo, ele não consegue fazer nada disso. E essa percepção dele? Agora, no caso, por exemplo, da tentação, vai o capeta lá tentar o fulano a fazer tal coisa, o fulano a fazer tal outra. O que ele vê da gente que possa permitir que ele vá agir dessa maneira? Primeiro, e absolutamente imprescindível de nunca esquecer, a vontade da gente não está ao alcance dele. Ele só pode discernir a vontade da gente pelos sinais que a gente dá. Tipo, sei lá, detector de mentiras, que a pessoa sua um pouquinho mais e o coração bate um pouquinho mais depressa. Esse tipo de coisa, ele consegue perceber muito mais do que a gente. Então é meio complicado alguém mentir para um anjo, quase impossível, porque ele vai conseguir descobrir. Mas ele vai saber se aquela sua intenção é firme e séria? Não. Ele vai conseguir discernir a sua vontade? Não. Mais ainda, mais importante ainda, ele vai conseguir fazer a sua vontade mudar? Não. Então, se você está com vontade de fazer alguma coisa, não vai dizer, foi o capeta que me fez ter vontade. Capeta não faz ter vontade de nada. Capeta não tem capacidade de fazer ter vontade de nada. Ele tem a capacidade, e isso é o mais longe que vai em termos assim de ação normal, de botar uma imagem mental. Quer dizer, de puxar uma imagem mental que você já tem. Digamos, que o fulano, assim, a tentação mais forte para ele, o pecado mais forte que ele tem é da raiva. Não, a ira completamente, nada de santa, né? Uma ira, para ser santa, ela tem que ser justa no objeto, você não vai matar um mensageiro, moderado no exercício, você não vai matar um cara porque ele te olhou feio, e caridosa na intenção. Mas digamos que tem um cara que fica com raiva, assim, o sujeito fechou ele no trânsito, ele quer matar. Aí, o que o capeta conseguiria fazer? Conseguiria botar imagens de a arma disparando, cabeças sendo cortadas. Isso ele conseguiria fazer. Mas ele não conseguiria fazer o sujeito ter vontade de matar. Entenderam a diferença? Quer dizer, uma coisa dessa pode até levar alguém a ter um pouquinho mais de vontade. Mas agir diretamente na vontade ele não consegue. E o anjo vai conseguir agir diretamente também contra isso. Que anjo é esse? Primeiro, o anjo da guarda. Cada um de nós, formiguinhas que somos, né? Mas chamados, criados à imagem e semelhança de Deus, tendo a mesma natureza que foi assumida por Deus na encarnação do Verbo, chamados à santidade, nos colocarmos acima. Né? Nós temos a mesma natureza da rainha dos anjos, que é a Nossa Senhora. Então, cada um de nós, para cada um de nós, Deus deu um anjo para nos guardar. Que é, mais uma vez, alguém que, se fosse ter corpo, ia ter um corpo tamanho de uma montanha, uma coisa estupidamente grande, poderoso. Isso é uma coisa que a gente não se dá conta. Mas é muito grande, é muito poderoso. E do mesmo jeito que nós temos anjos da guarda, tudo tem anjos da guarda, por assim dizer. Existe um anjo do Brasil, existe um anjo de São Lourenço. Toda a ordem do universo é mantida pela ação dos anjos. Toda essa ordem, né? A ordem das esferas lá, das estrelas e luas, etc., que vão andando de um lugar para outro. Quem é que está ali garantindo que aquilo tudo funcione? Os anjos. Do mesmo jeito que eles estão aqui garantindo que a gente funcione. Eles estão aqui para tentar, o nosso anjo da guarda está aqui para tentar nos ajudar. Por isso que é legal a gente rezar, a gente pedir o auxílio do anjo da guarda, a gente pedir o auxílio dos anjos, porque eles estão aí, tentando ajudar a gente. E ajudando a gente.
Do mesmo modo que está a capetada toda tentando derrubar a gente. E a gente está no meio. Numa situação muito diferente. Né? Porque nós, comparados com eles, só, naturalmente, a nossa inteligência é infinitamente menor do que a deles. Para eu entender o que está passando na cabeça de alguém, é muito, muito, muito mais difícil do que para eu entender o que está passando na cabeça, do que para um anjo entender o que está passando na cabeça de alguém. Por quê? Porque eu vou ter aquilo tudo filtrado pelos sentidos, pela razão, enquanto o que ele entende instantaneamente. Ele percebe de uma maneira muito mais completa. E a gente está no meio. A gente está chamado a ir acima deles todos, coisa que a gente não é capaz pela nossa natureza. Mas nós somos seres que ao mesmo tempo somos corpóreos e espirituais. A gente tem corpo, a gente é composto de corpo e alma numa coisa só. União substancial, uma coisa só, que é um corpo, que é uma alma. Não existe essa de fantasminha morando dentro de uma máquina, eu moro no meu corpo, nada disso. Eu sou o meu corpo, eu sou a minha alma. Eu sou um ser humano que é composto de corpo e alma. Então, eu estou ao mesmo tempo no mundo dos anjos e dos demônios e no mundo dos cachorros e das plantas. Né? Das galinhas de Angola, de todos os seres, das paredes, de todos os seres que são corpóreos. Agora, peraí, mas então como é que funciona? O anjo não é corpóreo. Como é que eu posso dizer que o anjo está aqui, o anjo me acompanha, o anjo me auxilia? O que quer dizer isso? Basicamente, o anjo, mais uma vez, é uma inteligência persistente. Aonde o anjo está? É daí que vem aquela coisinha meio idiota, né? Lenda negra, quando alguém quer falar mal da escolástica medieval, diz que eles ficavam tentando descobrir quantos anjos podem dançar na cabeça de um alfinete. Vocês já devem ter ouvido isso, né? Isso é uma maneira irônica de se referir a essa questão da localização de um ser puramente espiritual. E o que diz a escolástica medieval, o que diz São Tomás de Aquino? Diz que o anjo está aonde ele foca a sua atenção. Isso é uma coisa muito interessante. Né? O anjo está naquilo que ele percebe. Ou seja, o seu anjo da guarda, ele está vendo você, percebendo você. Então onde é que ele está? Ele está junto de você. Um anjo que está aqui, zelando por essa aula, ele está prestando atenção em quê? Nesse ponto mental, nesse ponto de inteligência que é essa aula. Então ele está nessa aula. Entenderam como é que o negócio funciona? Por quê? Porque ele é uma inteligência. Do mesmo modo que vocês podem estar prestando atenção em mim, ou podem estar pensando na morte da bezerra e a minha voz está lá soando ao fundo. Se vocês estão prestando atenção em mim, a relação que vocês têm comigo é muito diferente da se vocês estiverem pensando na morte da bezerra. E a minha voz está lá soando ao fundo. E é por isso que vale a pena a gente rezar para o anjo da guarda. O que a gente está fazendo se a gente diz Ângelo Dei, qui custos es mei, Ângelo, Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti, você, este anjo, não outro, me confiou... Né? O que a gente está dizendo? A gente está dizendo, ei, olha para mim. A gente está dizendo, esteja aqui. Né? Aquela música, o Senhor põe teus anjos aqui, inclusive teologicamente é péssima. Porque o Senhor não põe os anjos. O que a gente diz é, ei anjos, olhem para cá. Que é a mesma coisa que dizer, ei anjos, estejam aqui, porque eles não têm olho. Eles percebem justamente pelo que eles estão inteligindo. Cara de quem teve uma ideia. Não. Não. Viu? O anjo consegue perceber isso sem se enganar, feito eu. Não é porque ele tem essa inteligência angélica. Mas, uma outra coisa curiosa, a gente falando de anjos, falando de demônios, me perguntaram outro dia, estava todo um debate aí,
sobre essa coisa de por que tem um exorcismo no batismo, né? Quando a criança vai ser batizada, ela é exorcizada para expulsar o demônio. E aí depois, quando ela peca e ela confessa, se diz que se está tirando o demônio dela. Por que isso? Porque o demônio consegue perceber esse pecado mortal. Se ele consegue perceber, ele consegue prestar atenção. Então a pessoa que está em pecado mortal, para um demônio, é como uma pessoa que está andando com a luzinha acesa em cima da testa. Ele olha e diz, legal, vou lá. Ela passa a ser um lugar de ação para ele. Pois é. É por isso que vale a pena se confessar. Inclusive, até uma coisa interessante que, caso de gente possuída por um demônio, quando entra qualquer pessoa no lugar que esteja a pessoa possuída, e se ela está fazendo um escarcéu lá mesmo, em geral durante o exorcismo, está furioso, o demônio, não quer sair dali e tudo, ele começa a dizer todos os pecados não confessados de todo mundo. Não é uma furada. Agora, pois é, não, e o mais louco, se você se confessa, mas você esquece aquele pecado está perdoado. Quer dizer, você pode receber o Santíssimo, você pode fazer tudo, mas ele não apagou da capacidade de percepção da inteligência angélica de um demônio. Ou seja, até você confessar aquele pecado, ele pode chegar lá e dizer, olha, eu vi que o fulano peca bem fazendo tal e tal coisa. Vamos botar tal e tal coisa no caminho dele para tentar? Entenderam? É assim que ele vai agir, é para isso que serve para ele. O caso da possessão é um caso mais extraordinário, não é uma coisa que acontece todo dia. Ao contrário de infestações, está cheio, tá uma loucura de infestação por aí. Mas possessão não. É um troço que é bem mais raro. Né? Que o mais grave, o mais profundo que pode ter em termos de ação demoníaca direta. Porque a ação demoníaca, como é que ela vai acontecer? Ela vai acontecer normalmente, simplesmente pela tentação. O que quer dizer tentação? Quer dizer basicamente ele empurrar para o teu caminho alguma coisa. Agora quem é que ele vai tentar mais? O pinguço que está lá enchendo da cara de cachaça no boteco, ou o papa, o bispo, a freirinha? Claro, quanto maior o troféu, mais tentação ele vai dar. E é por isso que convém, e é muito bom que a gente sempre reze pelos padres, etc. Porque o que é um padre? É um cara tão fraco quanto qualquer um de nós, com uma quantidade de capeta por metro quadrado infinitamente maior, tentando ele, jogando coisa no caminho dele. Viu, aquele padre, ele gosta de mocinhas bonitinhas e sorridentes. Mocinhas bonitinhas e sorridentes que estejam passando por ali, o capeta vai ficar tentando arrumar coisas, botar coisas na cabeça dela para fazer elas tentarem entrar ali e passarem na frente daquele padre. Ele vai tentar jogar a maior quantidade de tentações que ele puder no caminho dele. Isso é ação mais comum. Agora, quando a gente começa a passar para ações mais fortes, próximo grau, é a infestação. O que é infestação? Infestação, basicamente, é um monte de demônios prestando atenção em um lugar. Você vai ter frequentemente infestações em lugares que tem muita gente que está fazendo coisa muito errada. Então, é extremamente comum que você tenha infestações em delegacias de polícia, por exemplo. É extremamente comum que você tenha infestações em seitas malucas. Ali, sei lá, entrar ali, passar pela porta daquela seita que tem ali em cima, se tiver um infestômetro, vai apitar que vai ser uma loucura. Aquela seita Nova Era, aqui, famosa de São Lourenço, não digamos nomes, né? Mas vai ter infestações louquíssimas. Por quê? Porque é uma capetada danada prestando atenção no lugar. Mas isso não quer dizer que seja só em lugares especialmente horrorosos. Vocês podem ter infestações, e tem infestações, em casas de pessoas,
lugares que, porque as pessoas vivem de uma maneira muito ruim, muito conturbada, ficam brigando, gritando, etc., atraem a atenção dos demônios. A pessoa em pecado mortal é que nem uma pessoa andando com a lâmpada na cabeça para um demônio. Então, você tem um lugar que o pessoal fala na linguagem popular que é muito baixo astral, é muito provável que você vai causar uma infestação. Mais ainda porque as pessoas não rezam, as pessoas não fazem nada. Infestação é um troço relativamente fácil de você se livrar. Reza uma missa ali, em geral vai tudo embora, porque não aguenta. Ou joga um pouquinho de água benta, o pessoal reza o texto ali, em geral já resolve. Agora, depois de infestação, você pode ter opressão, que aí já é em cima de uma pessoa. A opressão, em geral, vai ter alguma coisa física, quer dizer, a pessoa o demônio vai provocar uma doença, não que toda doença seja provocada por demônios, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas como ele pode mexer com probabilidades, ele pode fazer com que a pessoa que esteja com uma gripinha fique com uma gripona. Ele pode fazer com que a pessoa fique, cada coisa que ela esbarrou assim, fique um troço roxo, por exemplo, esse tipo de coisa. Se ele estiver querendo ali atazanar aquela pessoa por alguma razão lá dele. A obsessão, que é um ponto além, e que é um troço horroroso, que é basicamente ficar botando imagens na cabeça da pessoa loucamente. O demônio pegou aquela pessoa para atazanar, então fica jogando coisa na cabeça dela, que quem sofre por isso diz que é uma coisa horrível. E, finalmente, possessão, que é uma coisa muito mais rara, porque possessão, ela, em geral, vai depender, aliás, sempre vai depender, da pessoa ter chamado aquilo, ter aceitado isso, ter pedido. Não tem a menor chance de alguém ser possuído por um demônio, está andando na rua, de repente, o demônio possuiu. Não rola. E agora, como é que pode rolar? Pode rolar se vai ficar fazendo brincadeiras de chamar espíritos do além e botando aquela, como é que se chama aquele negocinho? Brincadeira do copo, esse tipo de coisa, né? De ficar botando o copo para ir ver o que vai falar, vamos falar com espíritos do além, esse tipo de coisa, que é uma besteira que não recomendo a ninguém, ou coisa mais idiota ainda, mas que hoje em dia tem gente que acha divertido ir para o cemitério, acender velas à meia-noite e dizer, venha demônio. Esse tipo de imbecilidade pode levar a uma possessão. Que a pessoa está... Justamente, o cara está dizendo, vem, a casa é tua, as portas estão abertas. Aí o cara pode acabar sendo... Justamente. Um holofote, a chave da casa, e diz onde é que... E que é uma coisa extremamente idiota, não é um troço que a pessoa normal tenha que temer. Mas gente que se mete nesse tipo de besteira por achar bonito, que é o que não falta, ou engraçado, ou o cara gosta tanto de rock que acha que ele vai ser o grande metaleiro se ele fizer isso, esse tipo de coisa, aí pode levar a uma possessão. Agora, tanto possessão, quanto obsessão, quanto opressão, aí já é um caso para exorcismo, que é uma coisa que o padre, basicamente, vai lá e vai mandar o capeta sair. E, antigamente, inclusive, e até hoje, quando se usa os ritos antigos, tipo a administração apostólica, a qual pertence esse convento, os padres deles, eles recebem as ordens menores, né, que os padres da diocese não recebem mais. Entre elas, o exorcizato, quer dizer, a ordem do exorcista, para exorcizar. Ou seja, resumindo, fechando, para quem está desesperado, porque tem hora, a gente tem anjos e demônios. Não têm uma natureza em comum, mas têm em comum o fato de serem inteligências persistentes. Ou seja, eles são seres puramente espirituais, extremamente poderosos, que não podem fazer milagres, não podem violar as leis da natureza, mas conseguem, pela ação préternatural, que é como se diz, a ação da própria natureza deles, pelo poder que está nas naturezas diversas de cada um deles, eles podem, para usar a linguagem moderna, mudar as probabilidades, causar prodígios, coisa que a gente vê, por exemplo, em operações espíritas, ou no caso de ação demoníaca, ou criancinha que era para ter morrido não morreu,
Eu vi um caso, por exemplo, uma vez, que, assim, o anjo da guarda daquele guardinha salvou ele. Eu falei pro cara, agora vai de joelho até Aparecida. Por que aconteceu? Guardinha rodoviário, parado na beira da estrada. Um caminhão alucinado, desgovernado, bate num outro caminhão daqueles carrocerias de madeira. Aquela coisa lateral da carroceria de madeira, cheia de gancho, engastalha na carroceria de alumínio do caminhão que estava vindo. Aí vem aquela coisa que nem uma lança, a 100 e tantos por hora, agarra a manga da camisa do guardinha e arrasta ele 100 e tantos metros, sem arrastar, ele com a ponta dos pés encostando no chão até o caminhão parar. Eu falei, vai até Aparecida de joelho, porque o teu anjo da guarda teu anjo da guarda é muito show de bola, viu? Quer dizer, isso é o oposto de uma... na verdade, é a mesma coisa, né? Uma ação preternatural, só que de um anjo, de um ângelos, de um mensageiro de Deus, para salvar aquele cara, do mesmo modo como um demônio pode fazer com que não inflame o corte com a tesoura enferrujada, costurado com o fio dental usado, etc., do centro espírita. Não são prodígios, não são milagres. Não tem nada contra a lei da natureza. Agora, a chance daquilo acontecer é ínfima. Mas o anjo pode fazer, o demônio pode fazer. A diferença entre anjos e demônios é que o anjo está a serviço de Deus. Isso faz até com que esse conhecimento dele seja maior. O anjo sabe mais da gente do que o demônio. Mas o anjo e o demônio, sendo seres tão poderosos quanto, claro que tem toda uma hierarquia. Você tem demônios poderosíssimos, demoninhos pouco poderosos, arcanjos, anjos, dominações, potestades, tudo isso não vale a pena entrar, porque é muita firula, mas os anjos não são iguais um ao outro, os demônios não são iguais um ao outro. A diferença crucial é estar do lado de Deus ou, por orgulho, ter se levantado contra Deus e dito, não servirei. O lema do demônio é não servirei. E o lema da pessoa, e o que o demônio quer que seja o lema da pessoa é não servirei. Por quê? Porque aí o ser humano vai cair no mesmo buraco que ele está. Os demônios, a gente reza, né, na oração São Miguel, a gente diz que vagam por aí, né? Vagam pelos ares. E realmente eles vagam pelos ares. Eles estão por aí. Estão por aqui, estão no inferno, do mesmo jeito os anjos estão por aqui, estão no céu. Agora, os demônios, eles carregam com eles o inferno quando eles estão por aqui. Eles sofrem como se estivessem no inferno. Os anjos estão na presença de Deus mesmo quando estão por aqui. E a gente está no meio. Né? A gente é ao mesmo tempo espiritual, como eles, e corpóreo, como os rabanetes, as alfaces e as galinhas de Angola. Então a gente está dentro dessa batalha espiritual, a gente pede ajuda de uns contra outros. E se tudo der certo, a gente aceitar aquilo, a gente abraçar a graça de Deus, a gente conseguir viver em santidade, um dia a gente vai estar, talvez até acima dos anjos, em graça, no céu. E isso é uma coisa extremamente interessante e é o que deixa o demônio extremamente zangado. Diga. O que caracteriza viver em santidade? Viver em santidade, basicamente, quer dizer você... manter e crescer na graça santificante. O que é a graça santificante? Quando você foi batizado, você recebeu a adoção filial divina, você passou a ser filho de Deus. E você recebeu essa graça santificante, que é um dom de Deus, que está acima da natureza da gente, do mesmo jeito que ele dá aos anjos também. Os demônios jogaram fora. Um dom de Deus de se tornar uma pessoa melhor, se tornar mais perfeitamente quem você foi criada para ser, se tornar mais, na verdade, mais você, se tornar a você perfeita. Não é se tornar outra pessoa. Você não viraria Santa Teresinha, você não é Santa Teresinha. Você, pela graça santificante, se você aceita essa graça, você vai virar mais você, uma você melhor. Agora, como é que você perde essa graça? Você perde essa graça quando você escolhe pecar. O pecado mortal. É o quê? É o pecado que é cometido deliberadamente. Eu vou pecar. Conscientemente. Eu sei que isso é errado. Em matéria grave.
Você pensa, eu sei que isso é errado, mas mesmo assim eu vou lá e vou fazer. Isso é pecado mortal. Nessa hora, você estava escolhendo o que eu quero. O dinheiro, o prazer, sei lá, o que faz tal pessoa pecar, né? Isso ou a graça? Quero isso. Tchau, graça. Joga fora. Só que a gente pode mudar de ideia. Anjos e demônios, não. Porque pela inteligência angélica deles, tudo que eles aprendem de uma vez só. A gente não, a gente vem coisas novas, o que tem do outro lado daquela estante, sei lá, vai que tem um desenho na parede. Né? Não dá para saber o que tem atrás desse quadro. Provavelmente só azulejo, mas eu nunca olhei. Vai que eu olho e tem uma carinha sorridente, tem nas outras paredes, pode ter aqui. Né? Então, o anjo ou o demônio, ele não tem isso, ele não vai aprendendo as coisas aos poucos, então ele não pode mudar de ideia. Ele é que nem uma pessoa que morreu e não tem mais os sentidos. Depois que a gente morreu, não pode mais mudar. Eu estava indo para o inferno, mas depois que eu morri, resolvi ir para o céu. Não rola. Morreu, acabou a chance de mudar de ideia, porque não tem mais os sentidos. Já um anjo ou um demônio, ele não tem a chance de mudar de ideia. Primeira vez, aprendeu a realidade, viu, está ali, encarnação do verbo, ser humano, aquelas coisinhas pequenininhas, vão ser maiores do que eu. Legal, Deus, adorei, anjo. Que horror, não servirei, demônio. E não muda de ideia. Já a gente muda. Aí você escolheu, eu escolhi, entre a graça santificante, o dinheiro, o prazer, isso, aquilo, eu escolhi o dinheiro, o prazer, isso, aquilo, tchau, graça santificante. Poxa, me arrependi, vi que não era aquilo, vi que não é por aí. O que eu vou fazer? Vou me confessar. E aí eu vou receber a graça santificante de volta. Vou voltar a estar em estado de graça. Mas isso quer dizer que eu vou me tornar 100% santo? Não. Eu vou ter aquelas consequências do pecado. Eu vou continuar tendo vontade de fazer aquela coisa errada, etc. Então eu, apagando aquelas consequências de coração, penitência, caridade, aquelas consequências temporais que persistem mesmo depois da confissão, eu vou ir melhorando aos pouquinhos. Isso aí, crescendo em graça. Entendeu? A gente tentar nunca fazer as coisas erradas. Se a gente faz a coisa errada, a gente se arrepender, procurar a confissão, procurar fazer penitência, oração, caridade, para a gente se tornar uma pessoa melhor, para a gente ter as prioridades da gente no lugar, para se tornar até cada vez mais fácil a gente não errar mais. Porque para quem que é mais fácil matar alguém? Para uma freirinha contemplativa que passou o dia em oração ou para um ladrãozinho de carro? Por quê? Ele nunca matou ninguém, nem ela. Mas ele, justamente, ele já faz tanta coisa que para ele é mais difícil aceitar a graça. E se ele vai, se confessa, isso quer dizer que ele vai parar de ter a tentação? Não. Ele vai ter a tentação, vai continuar tendo durante muito tempo. Só que ele vai ter força, né? Só que ele vai ter força. Quer dizer, a gente vai buscar essa graça. A gente buscar essa graça, a gente buscar viver de maneira cada vez melhor, ser mais a gente mesmo, ser mais a gente melhor, eu ser um Carlos melhor, vocês serem vocês melhores, cada um quem é. Eu não posso ser outra pessoa, eu não posso virar São Francisco, eu não posso virar São Bento, eu não posso virar outra pessoa. Eu sou Carlos, professor, casado, que faz isso, que faz aquilo. Então eu tenho que ser um bom marido para minha mulher, um bom pai para meus filhos, um bom professor, em suma, um bom eu, um bom Carlos. Mas quando ele está fazendo isso, ele não está olhando para os outros, está fazendo para si próprio. Não, olha só que coisa mais egoísta, né? Eu tô tentando melhorar para poder ir para o céu. Porque ele, por exemplo, no caso, como ele está nos explicando, ele é um... chato. Não. Careca. Não tem nada a ver. Ele está sendo um espelho para nós. Entendeu? Ele está querendo mostrar o lado bom que ele tem. Isso não é o lado bom, isso é onde as minhas obrigações estão, na verdade. As obrigações de vocês. Vocês não têm absolutamente obrigação nenhuma de serem bons maridos para minha mulher. Por exemplo. Aliás, alguém tentar apanha. Por exemplo, nos convidou para participar dessa reunião. Não nos convidou? Então é algo bom que ele tem, que ele conhece, que ele quer passar para outras pessoas. Isso vocês veem a parábola dos talentos na Bíblia. Não vamos quem sabe enterrar. Vocês estarão no lugar como ele está aqui agora, passando para outras pessoas. Ou vocês vão ser pessoas numa santidade enorme, como profissionais, como pais ou mães de família. Quer dizer, cada um de nós é chamado a ser
quem Deus fez ele para ser, quem Deus fez ele para ser, da melhor maneira possível, o melhor possível, no ambiente que Deus colocou. Para uns é ser pai, para outros é ser padre, para outros é profissional. Não, claro, para quem é estudante, evidentemente, o estudante, ele ser um bom estudante, isso não quer dizer ser um estudante CDF, não quer necessariamente dizer ter as melhores notas, mas quer dizer ele procurar usar aquilo para se aprimorar, é uma coisa que talvez no outro momento da vida dele, ele vai ter que usar outras coisas, ele não vai mais ser estudante. Um pai de família ocupado trabalhando, que começa a ficar estudando uma coisa que não tem nada a ver com peixe, e ocupando o tempo dele, deixa a família passar fome, não está fazendo a coisa certa, está pecando. Está incoerente. Está incoerente. Diga. E esses livros e revistas que falam sobre os anjos, que de certa forma determina qual anjo é. Olha, isso é uma picaretagem daquelas assim medonhas. Por quê? Primeiro, anjos têm nomes? Tem. Agora, quais são os nomes que a gente sabe? Os nomes que a gente sabe são os 3 que tem na Sagrada Escritura. Rafael. Agora, Gabriel, Miguel, Rafael. São Gabriel, São Miguel, São Rafael. Agora, demônio tem nome? Tem. Quais são? Isso é uma descrição. Você pega uma revistinha dessas, descobre o nome do seu anjo, aquilo pode ser perfeitamente um jeito de você achar o nome de um demônio. E você vai dizer, ei, você, chega aí. É um troço que não é uma coisa que vai levar a uma possessão, mas é uma coisa que pode perfeitamente levar a problemas chatos, graves. Se é uma possessão, você teria que fazer um convite maior do que... Nossa, cara, porque... Você não diz. Não, eu pensava que meu anjo era o Uriel. Agora... Pois agora, o que quer dizer Uriel? Or é luz e minha luz é Deus. Por exemplo, é um nome. Agora, esse é o nome de um anjo? Entendeu? O seu anjo da guarda, como é que ele se chama? Se chama anjo da guarda. Se chama meu anjo da guarda. Chama Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador. Se a ti me confiou, entendeu? Repara que você fala, se a ti. O que você está dizendo? Você está dizendo, se você que está, ou inteligência persistente que está rodando por aí, se não é a ti que Deus me confiou, não é com você que eu estou falando. Entendeu? Essa oração é muito bem boladinha, diga. Nós temos uma mania de falar assim, no caso dela, a pergunta que ela fez, né? Se ela adotar para ela o nome de um anjo, para ela aquele anjo funciona. Certo? No caso, por exemplo, como ela falou assim, Uriel, não é isso? Ela acredita que esse anjo é aquele que está perto dela, é o anjo do bem dela. Então, quando ela vai deitar, ela, meu anjo, meu zeloso guardador, se a ti me confiou. Se a ti me confiou, você está botando uma boa cláusula condicional, entendeu? Entendeu? Mas nesse sentido. Mas é imprudente. A igreja sempre diz que a gente não deve tentar ficar descobrindo o nome de anjo. Por quê? Porque anjo tem nome. Agora, e demônio é anjo, e demônio tem nome. Você fica tentando descobrir, você pode descobrir o nome de um demônio e ficar chamando um demônio para te atormentar. Né? Que não é uma boa. Inclusive ali. Inclusive tem uma congregação religiosa que é a Obra dos Santos Anjos, que a Santa Sé mandou parar com isso. Porque eles estavam começando a fazer um troço nesse esquema, e a Santa Sé mandou parar com isso. Eles pararam, hoje estão super legais. Lá em Guaratinguetá, dizem que inclusive tem retiros muito bonitos lá, com a missa antiga. Né? Por que a Santa Sé mandou parar? Porque é perigoso. É meio roubado, entendeu? É tipo você. Você, uma mocinha gentil, com a cara perfeitamente inofensiva. Você sair no meio de uma rua escura e pedir ajuda a alguém, dizendo, alguém veio me ajudar. Pode acontecer de ser um bom sujeito? Pode. Pode acontecer de você estar se enfiando numa roubada maior ainda? Pode. É melhor você dizer Santo Anjo do Senhor, ó, não é Santo Anjo dos quintos, não. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou. Se a ti me confiou.
Qual é a parte principal para você falar um momento de desespero? Como assim? Por exemplo, se você tiver um momento de desespero, qual parte você precisa falar? Meu anjo da guarda me ajuda, meu anjo me ajuda. Meu anjo da guarda me ajuda, meu anjo me ajuda, entendeu? É por aí. Ela está desesperada porque a hora passa, o tempo urge. Vocês têm mais perguntas? Não, eu tenho. Tem, diga. Como é que... Bate nela não, velha boazinha. Não. É que, assim, você falou que o anjo não tem sentido, ele entende pronto. Mas como é que ele vai me proteger ou qualquer coisa do tipo se as coisas que acontecem necessitam de sentido? As coisas que acontecem necessitam de sentido pra gente. Isso que é o mais legal. Por exemplo, se eu digo pra você, tá? Não olhe para trás. Se eu digo para você que na estante que está atrás de você tem um cartaz com um desenho de um gatinho com um lacinho cor-de-rosa, de um filme que tem vários gatinhos, filhotes de gatinho, etc. Provavelmente você já puxou na sua cabeça uma imagem mental do gatinho com um lacinho cor-de-rosa do filme, do desenho. Olha para lá e vê. Era aquele gatinho que você tinha pensado? Você não precisou dos sentidos para essa operação, não é verdade? Porque ela aconteceu toda dentro da sua cabeça. Ela ainda aconteceu com uma coisa que veio pelos sentidos. Você viu originalmente esse gatinho na sua cabeça. Mas uma operação de compreensão, de entendimento, que você tenha. Se eu digo que todo careca é preguiçoso, aí você olha para mim e diz, pô, o cara é careca e o cara é preguiçoso. Ligou. Entendeu? Você teve uma compreensão de que eu sou preguiçoso que operou com coisas que já estavam dentro da sua cabeça. Preguiçoso, careca, todo. Entendeu? Foi uma operação mental. É isso que acontece com o anjo. É uma operação mental. Por quê? Porque ele é sua mente. Agora, essa percepção dele, justamente, a gente precisa que as coisas sejam filtradas pelos sentidos. Ele não. Então, se ele vê você, ele vê você por inteiro. Você fica pensando, eu tenho um cabelo tão bonito, será que meu cabelo chegaria aos pés se eu fizesse tratamento? O anjo sabe perfeitamente até onde o seu cabelo é capaz de chegar. O anjo sabe perfeitamente o que você seria capaz de focar sem precisar de óculos, ou em que dia, em que hora, em que momento a vista cansada vai te alcançar ao ponto de você não conseguir ver uma coisa a essa distância. Entendeu? Isso ele sabe perfeitamente, mais perfeitamente do que eu, você e qualquer médico, porque ele vê você ali. Todas as causas de todas as coisas que podem vir a acontecer a partir das causas que estão presentes ali, quer dizer, bulbo capilar, até onde o cabelo vai crescer, no caso da vista cansada, esse músculo sendo usado da maneira que está sendo usado, quando que ele vai perder a elasticidade e vai chegar no ponto do seu pobre professor que tem que tirar os óculos para ler, por exemplo. Né? Quer dizer, isso tudo o anjo é capaz de perceber ali instantaneamente, mas não pelos sentidos, porque ele está vendo muito além, de uma maneira muito mais completa, muito mais perfeita do que a gente consegue ver, porque é a maneira da inteligência. É aquilo que a gente consegue fazer com o que a gente tem dentro da cabeça. Vocês reparem na diferença. O cachorro, a coisa vem pelos sentidos, então comida vai naquela direção, cachorro vai naquela outra direção, né? Mas ele não consegue pensar. Já a gente consegue pensar, comida, mas eu estou meio gordinho, é melhor eu não comer essa comida, é melhor eu pensar outra. É uma compreensão muito mais completa que a do cachorro, e a do anjo é muito mais completa que a nossa. Digo. O pensamento. O anjo vê o pensamento, sabe o pensamento, e o demônio, sabe? Ele não é exatamente que ele veja o pensamento, ele conhece o estado da gente. O anjo e o demônio, que um conhece, o outro conhece. Ele não vê, ele não está vendo o que está dentro da sua cabeça, é só Deus. Então, se você faz uma oração em pensamento para o anjo, ele não está recebendo isso. Ele está porque você está chamando ele. Em pensamento. Em pensamento, porque você está chamando ele, você está pedindo para ele vir. Isso em pensamento, o demônio não é capaz de
saber. Ele sabe. Se uma pessoa chamar ele pra falar. Não, o demônio. Não, se você pensar no demônio, se você... Não, gente, é uma pergunta muito interessante. Pensamento e oração. Pro anjo. O pensamento. Você em pensamento, você está fazendo o seu pedido, por exemplo, fazer o seu pedido para o anjo. Isso o demônio é capaz de saber? Não, ele não consegue. Nem o anjo, nem o demônio lê o seu pensamento. Mas o anjo do Senhor, que tem a graça de Deus, como um santo no céu, ele consegue perceber, ele consegue receber pela graça de Deus esse chamado que você fez. O demônio, não. O demônio não. Só falando, sim. O demônio chamando sim ou falando. O demônio sabe. Não, a questão não é falando. Mas você faz isso que eu quero falar. Ele não ouve, entendeu? Ele não vê as suas atitudes? Ele percebe as suas atitudes, ele percebe como você é. Ele não ouve. Se você está orando, ele percebe que você está orando. Se você está chamando por ele, ele percebe que você está chamando por ele. Mas ele não consegue saber as palavras com que você está chamando. Ele não está dentro da sua cabeça. Do mesmo jeito, se eu vejo uma pessoa de joelhos, né, com as mãos postas, eu posso perceber que ela está orando. Não sabe o que está sendo pedido para Deus. Mas eu não sei exatamente o que está sendo pedido para Deus. Mas uma mãe que perdeu um filho que esteja se debruçada de joelhos na frente do Santíssimo chorando. Assim, até eu que sou bobo consigo perceber o que ela está passando. O anjo, um demônio, ele consegue perceber isso por coisas infinitamente mais sutis. Do corpo da gente, de como a gente está se mexendo, está agindo, daquilo que a gente consegue perceber, ele percebe o que eu comparei um detector de mentiras, entendeu? Ele consegue perceber por ele ter uma inteligência muito maior do que a nossa e por ele perceber a gente como a gente é. Mas ele não consegue ler os pensamentos da gente. Não, como quem abre a janelinha e olha dentro da cabeça da gente, só Deus. O anjo não consegue, o demônio não consegue. Entendeu? Agora, você rezar Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, mentalmente, funciona do mesmo jeito. Pela mesma razão que funciona você pensar, você rezar mentalmente Ave Maria cheia de graça. Porque Deus dá essa graça. Entendeu? Isso que é o bonito, isso que é o legal. Mais perguntas? Não. Então, chegou ao fim esta aula. A próxima semana que vem, mesma hora. Se Deus quiser, carona no mesmo lugar. O tema da próxima vai ser Deus Criador da Terra. E aí a gente vai ver o quê? A gente vai ver a ordem do mundo criado. Do mundo visível, do mundo corpóreo. Por isso que eu falei, tem anjo tomando conta de tudo? Né? A gente vai ver como é que isso funciona. A gente vai ver o que é isso tudo. Como é que é a ordem da cidade, como é que é a ordem do planeta, da Lua, etc. Tudo isso pelo ponto de vista da teologia. Fiquem com Deus. O pessoal que esteja assistindo pela internet quiser mandar perguntas, profcarlos@hsjonline.com. Dá para ver isso no Glória TV, procurando por Prof. Carlos. Dá para ver em www.hsjonline.com. Todos esses lugares, tem mais artigos, tem mais gravações, tem mais um monte de coisa. As aulas passadas também. Por favor, divulguem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.